cristão para estar assistindo palestra, né? Mas vocês estão em congresso e a audiência é expressiva. Eu pensei assim, eu vou lá chegar às 8 da manhã, não vai ter ninguém. A gente já normalmente é assim, mas eu não esperava ter tanta gente aqui. Bem, fiquem à vontade, se alguém quiser interromper, enfim, eu tentei montar uma aula que desse uma atualização e colocasse algumas coisas práticas para quem trabalha na área de medicina do trabalho. Mas eu acho que a gente tem tempo também para depois, se quiser alguma pergunta. Próximo, por favor. Para a gente falar em hepatite, a gente não conhece muito a realidade brasileira. Existe um projeto do Ministério da Saúde em andamento de um inquérito epidemiológico nacional. Esse inquérito deve estar chegando em Vitória no mês de maio, junho. Ele já está acontecendo em algumas cidades do Nordeste. Mas o dado que a gente tem ainda é um dado muito falho. São esses dados da Funasa, que mostram que a principal hepatite entre nós é a A, depois a B, depois a C. Aqui, o percentual de ignorado é pequeno, mas, na verdade, a subnotificação aqui ela é muito grande, muito importante. Para conhecer a nossa realidade, nós precisamos de um dado mais bem fundamentado. Existe um projeto da Universidade Federal de Pernambuco, esse projeto que foi encampado pelo Ministério da Saúde, e ele está se fazendo de uma forma bastante científica, uma amostra por domicílio nacional. Eu sou o coordenador clínico do projeto aqui no estado do Espírito Santo, e vai se levantar melhor a frequência de A, B e C no Brasil. Então a gente vai ter uma noção melhor, inclusive para o estado da federação. Seguinte, é claro que esses dados mudam um pouquinho, sexo masculino um pouco mais do que sexo feminino, mas essa é a situação. E muda também, seguinte, aqui uma ideia da prevalência nacional, né, da prevalência mundial, desculpe. A gente não sabe muito aqui. Em vermelho, as áreas de maior prevalência. América Central, África e Índia, uma situação muito ruim. E existem regiões no Brasil de alta prevalência de hepatite A, mas o território nacional como um todo tem caído a prevalência, tá, para uma área mais de média para alta, uma área transicional. As áreas de baixa prevalência aqui, América do Norte, pedaço da Europa, Oceania. Seguinte. Varia conforme estado e conforme região da federação. Quer dizer, nós temos mais hepatite A norte e nordeste, nós temos menos hepatite A no sul. E varia também conforme a faixa etária. O marcador principal de quem já foi infectado é o anti-HIV e IgG. Quer dizer, então o marcador que a gente trabalha para saber se uma pessoa já teve a infecção é o anti-HIV e IgG. Claro que as pessoas, quanto mais velho, mais frequente o anti-HIV e IgG. Pessoas mais novas, o marcador, óbvio, é menos frequente. Conforme a cidade, mas também conforme o extrato social. Então, veja, é muito diferente nas pessoas mais humildes do que nas pessoas com nível social melhor. Claro, hepatite A está ligado diretamente a saneamento, está ligado diretamente a água e esgoto. Então, veja, a diferença de frequência do marcador anti-HIV e IgG conforme a classe social é brutal, conforme a idade. Então, veja que perto dos 20 anos de idade, entre as pessoas mais simples, chega a 70%, conforme essa idade, a frequência de pessoas que já tiveram hepatite A. Enquanto com nível social melhor, chega a 20%. Né? Então, a diferença, usando esse marcador, a diferença é brutal conforme a classe social. O Brasil está mudando, né? Quer dizer, como existem programas de água e saneamento em todo o país, está mudando, enquanto que há 20 anos atrás, em torno dos 40, 50 anos de idade, quer dizer, praticamente quase a totalidade da população era anti-HIV e IgG positivo, com aquela vermelhão ali de alta endemicidade. Seguinte, nós estamos indo para uma área de transição. Qual é o percentual hoje? Nós não sabemos. Para ter essa resposta, é esse inquérito epidemiológico que está em andamento, quer dizer, que a gente vai saber com realidade. Mas é possível dizer para os senhores o seguinte: se a gente chegar para as periferias das grandes cidades, o povo mais simples, pessoal de mais idade, pessoal de 40, 50 anos,
vocês vão encontrar anti-HIV e IgG positivo em mais de 60% das pessoas. Se chegar nas classes sociais com maior poder aquisitivo, nos melhores bairros da capital, se você for medir dos 30 a 40 anos de idade, vocês vão ter provavelmente menos de 35% de anti-HIV e IgG. Isso varia. Esse percentual é menor em Porto Alegre, é menor em Curitiba, é menor em Florianópolis, é maior em Manaus, é maior em Belém. Então esse é mais ou menos o quadro do país. Mas a gente vai saber isso bem à medida que esse inquérito do Ministério caminhar. Seguinte. Então a hepatite A é uma hepatite fecal oral, basicamente de contato com água e comida contaminada, basicamente saneamento, né? Aqui a gente vê muita relação muitas vezes com o tipo de alimento, com marisco, né? É bastante conhecida a relação com ostra, enfim. E existe algum contato íntimo pessoal, esse contato domiciliar, mesmo contato sexual, né? Claro que não tem o peso de transmissão sexual que tem a hepatite B, mas como tem excreção fecal, existe algum risco sexual e em creche. Contato por sangue é muito raro e o marcador de doença aguda é o IgM anti-HIV. Então a gente trabalha com dois marcadores em hepatite A. O IgG anti-HIV, que é o marcador de doença passada. Não existe doença crônica. Então, se eu tenho IgG anti-HIV, eu sei que aquela pessoa já teve hepatite A. E se eu tenho IgM anti-HIV, eu sei que a pessoa está tendo hepatite A, né? Vocês sabem que não existe hepatite A crônica, não existe. Então, você tem hepatite A aguda ou você tem marcador de infecção passada. Lembrar que hepatite A também pode ser fulminante. Não é comum, mas existem casos raros de hepatite fulminante. Tem casos descritos no Espírito Santo, a professora Sandra Fagundes publicou na literatura internacional diversos casos no infantil de morte por hepatite A fulminante. Seguinte, como é que vocês vão lidar com isso no trabalho de vocês? O IgM anti-HIV aparece cedo, né? Então, acontece que o vírus já é excretado nas fezes, aparecem os sintomas, quer dizer, quando você já tem pico de transaminase, já está aparecendo. Então, é muito difícil você ter um caso suspeito de hepatite aguda e não ter o marcador da hepatite A. Diferente da C. A C é mais raro que a hepatite aguda, mas pode ter hepatite aguda sem ter o marcador da C. O marcador da C demora para aparecer. Mas o marcador da A aparece logo. O IgG total continua e o IgM desaparece até mais ou menos os 5 meses. Então é um bom marcador, fácil de usar. Quando houver alguém com suspeita de hepatite aguda, o IgM anti-HIV deverá estar positivo. Se houver alguma dúvida, repete-se 2 semanas depois. Mas tão logo aparecem os sintomas, veja, o pico dos sintomas já foi uma importante do IgM anti-HIV. Então é um marcador fácil de usar, nem pedir como IgM anti-HIV, a maioria dos laboratórios fazem. Enfim, existe um dado importante. Qual que é a vacina de hepatite A? Existem algumas vacinas no mercado, são vacinas da GlaxoSmithKline, vacinas da Sanofi Aventis, e são usadas mais ou menos do mesmo jeito. É uma vacina inativada, extremamente segura, feita sempre em 2 doses. É feita a partir de 1 ano de vida, ela não está licenciada para pessoas com menos de 1 ano. E é feita com 6 meses de intervalo. Então faz uma dose, 6 meses depois faz outra dose. Acredita-se que a proteção da vacina dure 30 anos ou mais. Não existe, até o momento, nenhuma indicação de revacinação. É uma vacina que não tem mais do que 15 anos, 10, 15, 18 anos de acompanhamento, conforme o país. Então é possível que a proteção seja por toda a vida, é possível. É preciso ter tempo de acompanhamento. Mas seguramente, desde os primeiros experimentos com a vacina, é uma vacina que demorou a ser liberada nos Estados Unidos, porque ela não é de origem americana, tudo que não é de origem americana eles demoram para liberar lá, mas é uma vacina hoje liberada em todo o mundo desenvolvido. Não está no Programa Nacional de Vacinação. O Programa Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde é um belo programa, nosso índice de cobertura é muito bom. Claro que a introdução de cada vacina pelo Ministério da Saúde envolve custo, eles têm uma relação de custo-benefício para estar raciocinando o momento de introdução de cada vacina. A última vacina foi o rotavírus, que foi introduzido no ano passado, os senhores viram isso, prevenção de doença diarreica e morte no Nordeste, mas é uma vacina que tanto a Sociedade Brasileira de Imunização como a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam seu uso. Então, hepatite A, nós trabalhamos com uma vacina muito boa, de excelente eficácia, acima de 95% de eficácia, provavelmente eficácia e proteção por décadas de vida, não há indicação de revacinação.
É uma vacina excepcional e é uma vacina que praticamente a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, filha nas crianças, mas não está no Programa Nacional de Imunização ainda. Seguinte, o programa aceita vacinação para grupos especiais e a gente recomenda. Todo mundo que tem hepatite crônica, todo mundo que tem uma hepatite crônica, deve receber a vacina. Uma hepatite grave, coloca o risco de vida por hepatite A. Os alcoolistas crônicos que têm algum grau de doença hepática devem receber a vacina. Qualquer pessoa sujeitas a ter hepatite A, manifestação de sangramento grave. Pessoas com doenças hematológicas, igual a transplante de medula, devem receber a vacina. Pacientes esplenectomizados, doenças que indicam esplenectomia, indicada a vacina. Homens que fazem sexo com homens. Diversos trabalhos no mundo inteiro mostram que hepatite A é uma doença frequente em homens que fazem sexo com homens, que é a forma politicamente correta hoje de definir. De 8% da população exposta, algumas regiões da América do Norte, África novamente, Índia, China. O Brasil a gente também não sabe ao certo, sabe que na região amazônica tem uma região de alta endemicidade. Nós temos aqui no estado do Espírito Santo uma região de alta endemicidade, perto de Cachoeiro, algumas áreas perto de Venda Nova, que tem endemicidade muito alta, provavelmente fruto da migração italiana no estado do Espírito Santo. Aqui, nós precisamos também saber direito, mas enfim. Então, os casos confirmados, a gente tem a transmissão
anti-HBS é o que denota proteção. Observa que enquanto o anti-HBC tende a permanecer constante, o anti-HBS, esse que é o marcador de que a pessoa está protegida, é o marcador que aparece na vacina também, ele cai. Então, uma pessoa que está anti-HBS negativo, não obrigatoriamente quer dizer que não esteja protegida. Como é que a gente lida com essa informação? Por isso que às vezes Ministério tem esse nomograma, esse é um algoritmo do Ministério. Ele sugere começar sempre com HBS e anti-HBC. Fazer no seu trabalho, na sua empresa, um levantamento de marcador de vírus B de uma forma mais barata, né? Os primeiros marcadores são HBS e anti-HBC. Digamos que tem só anti-HBC positivo, a gente vai acompanhar. Tanto HBS como anti-HBC são não reagentes, esse paciente é suscetível, é indicado que ele seja vacinado. Se tem um HBS não reagente, só o anti-HBC positivo, isso acontece toda hora, só tem um anti-HBC positivo, o HBS está negativo. Qual o marcador que eu faço a seguir? O anti-HBS. Se ele tiver reagente, indica um contato prévio. Então, veja, anti-HBC positivo, anti-HBS positivo, se tem os dois, tem um contato prévio, ele já teve hepatite B no passado e está imune. Qualquer pessoa, isso cansa de acontecer, e isso é importante o médico do trabalho ter noção, porque nós recebemos no serviço de referência, toda hora, pacientes que vêm de banco de sangue ou que vêm de uma empresa, tem um anti-HBS, um anti-HBC positivo, e isso assusta. Se o anti-HBS apareceu, o anti-HBS é um marcador de proteção. Ele apareceu, indica que essa pessoa está protegida, você não precisa fazer nada. Indica que ela já teve a infecção no passado. Pode ter sido vacina? Não. A vacina é só um anti-HBS. A vacina que existe é a vacina só com antígeno de superfície. Como não tem um antígeno core, é impossível a vacina dar um anti-HBC. Se qualquer um dos senhores foi vacinado, digamos qualquer um dos senhores, ou tem um trabalhador que foi vacinado, você vai lá e faz o marcador, aparece anti-HBS e anti-HBC, significa o quê? Quando ele recebeu a vacina, ele já tinha prévio contato com o vírus e o máximo que você conseguiu com a vacina foi dar um booster no anti-HBS dele. Mas ele já tinha proteção pelo vírus selvagem. Então, quando um trabalhador tem anti-HBS e anti-HBC, ambos positivos, ele teve um contato prévio. Ele está protegido. Não existe maior preocupação. Ele está proibido de doar sangue. Ele não pode doar sangue, porque sabe-se que essas pessoas ainda têm vestígios do vírus B. Mesmo quando eles têm a proteção, mesmo quando eles clareiam, entre aspas, os vírus, eles permanecem com vestígios do vírus B e, se forem imunodeprimidos, eventualmente podem reativar. Então, não existe como desaparecer totalmente o vírus B. Mas, enfim, não é um grupo que preocupe. Agora, se o anti-HBS está negativo, você tem um anti-HBC positivo e um anti-HBS negativo, essa pessoa pode ter tido proteção e, de repente, esse marcador protetor caiu um pouco no sangue, isso pode acontecer, ou pode ser uma pessoa que está em fase aguda, ele tem um anti-HBC e IgM positivo. Isso acontece. Ele está saindo da fase aguda. E aí você vai achar que... Se não tem, tem só... É muito frequente, isso a gente vê toda hora, alguém que vai doar sangue, ou um trabalhador que faz um exame por alguma razão, tem lá anti-HBC positivo como único marcador, anti-HBC positivo. Essa pessoa pode já ter tido hepatite B, tem um nível de anti-HBS baixo, ou essa pessoa pode ainda ter o vírus. Como é que eu vou diferenciar uma da outra? Como é que eu vou saber se uma pessoa que tem anti-HBC total positivo
e o anti-HBS está negativo, se ela já teve ou não, se ela está protegida. Existe uma forma simples de resolver isso, que está também nos algoritmos do Ministério. Eu pego essa pessoa que está negativa aqui e dou uma dose de vacina. Se ela já teve contato, se esse nível de anti-HBS está baixo, não está aparecendo, essa dose de vacina deve servir como booster e eu vou ver esse anti-HBS no exame seguinte. Às vezes acontece com uma ou com 2 doses de vacina. Entenderam o raciocínio? Alguém já teve a infecção pelo vírus selvagem, mas o nível protetor de antibiótico, de corpo protetor caiu e eu preciso dar um booster. Se as pessoas têm ambos reagentes, ou se só tem um HBsAg, essa pessoa tem que ser acompanhada, não mais um clique. Aquelas pessoas que têm infecção aguda ou que estão numa fase aguda de doença crônica, essas pessoas vão ter que ser acompanhadas pelo serviço de saúde para saber se são portadores, para saber se estão doentes. Hoje é muito complicado, porque existem pessoas que têm HBsAg positivo, transaminases normais e têm hepatite crônica pelo vírus B. Então isso complica um pouco. Mas, enfim, para os senhores trabalharem com marcadores de vírus B, os mais importantes, guardem isso, são HBS e o anti-HBC. Vocês podem começar com anti-HBS e anti-HBC, dependendo do resultado, pedir o anti-HBS. E aí vocês mapeiam a maioria dos seus trabalhadores, saber a exposição que eles já tiveram. Aquelas pessoas que são totalmente negativas devem ser vacinadas. Hoje o Ministério estimula a vacinar todo suscetível à doença do vírus B. É uma doença grave, com potencial de cronificação muito grande. Seguinte. Aqui aparecem ainda infecção aguda, as dúvidas de infecção crônica. Seguinte. E a gente só vai usar o HB anti-HB num percentual muito pequeno de casos, aqueles que têm HBsAg reagente, para saber se tem doença crônica ou não. Então, esse marcador, praticamente quem vai lidar com ele é o especialista, é o serviço de referência. Os marcadores que os senhores vão trabalhar com hepatite B é HBsAg, anti-HBC e o anti-HBS. No dia a dia, são esses 3 marcadores, com eles vocês conseguem trabalhar com 99% das pessoas, poucas vezes vão precisar usar os outros. Seguinte. Então, apesar daquela sopa confusa lá, isso também é um quadro usado, veja, normalmente a infecção aguda tem um anti-HBC IgM e o HBsAg positivo. Esses são os 2 marcadores mais importantes. A infecção crônica, normalmente, tem o anti-HBC total ou IgG e o HBsAg. Quem foi vacinado previamente só tem um anti-HBS. Quem foi vacinado previamente. E quem já teve infecção crônica antes tem um anti-HBC e pode ou não ter o anti-HBS. Então, apesar dessa confusão grande de marcadores, eu volto a insistir, em termos de vírus B, a gente trabalha mais com HBsAg, anti-HBC e anti-HBS. Seguinte. Nas hepatites agudas, qualquer trabalhador, qualquer pessoa que tenha uma hepatite aguda, se eu tivesse que trabalhar com 2 marcadores só para economizar, eu trabalharia com esses aqui. Por quê? Hepatite C é muito raro a gente ver uma hepatite aguda. Eu trabalho com hepatite há muitos anos e eu confesso aos senhores, eu nunca vi uma hepatite C aguda que eu pudesse afirmar. Às vezes que eu achei que era aguda, era acutização de doença crônica. Então a gente costuma brincar, quem aparecer com doença aguda, manda para a gente poder olhar. Então é muito raro ver. E quando aparece, o anti-HCV normalmente demora meses para positivar. Na prática, eu peço anti-HCV na doença aguda quando meus exames iniciais não deram positivos. E o HBsAg, normalmente quando ele está presente, o IgM anti-HBC também está. Então, os 2 marcadores mais importantes para lidar com a hepatite aguda são o IgM anti-HIV e o IgM anti-HBC. Porque se for hepatite viral, deve ser uma dessas 2. Claro, dengue da hepatite, citomegalovírus da hepatite, mononucleose da hepatite. Então, saiu daí, o mais provável é que não seja C. Tem uma hepatite aguda que os 2 marcadores estão negativos, se não for hepatite aguda por droga, isso acontece toda hora, por remédio, pode ser por uma mononucleose, pode ser por uma citomegalovirose, ou pode ser por dengue. Nós estamos vendo muita hepatite aguda por dengue. Seguinte. Aqui não está muito bom, mas eu acho que dá uma ideia. Veja, não sei se está muito bom de ver lá. A vacina de hepatite B é uma ótima vacina, é uma excepcional vacina, é aplicada em 3 doses. Hoje a vacina de hepatite B é recomendada para todo profissional de saúde. Todo profissional de saúde deve se vacinar. Veja, e é muito importante que o profissional de saúde, depois de ser vacinado,
ele faça o teste sorológico. Isso é muito importante. O teste sorológico não é recomendado a fazer na população em geral depois de vacinada. Não existe trabalho que mostre relação custo-benefício. Então, se eu vou vacinar os trabalhadores da minha empresa, se eu vou vacinar minhas crianças, eu não tenho que ficar fazendo anti-HBS depois para saber se a vacina pegou. Isso não é obrigatório. A vacina muito eficaz pega na maioria das pacientes. Mas, no profissional de saúde, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, recomendam que o profissional de saúde vacinado faça o anti-HBS. Por quê? Porque a hepatite B é uma doença de tanto risco para o profissional de saúde. Antes de se vacinar, acreditava-se que cerca de 250 profissionais de saúde morriam por ano no Brasil por hepatite B adquirida no ambiente de trabalho. Um quarto de mil. É muita coisa. Então, em razão disso, recomenda-se que o profissional de saúde faça o anti-HBS. E é muito simples. O anti-HBS tem que estar acima de 10. Se qualquer profissional de saúde, qualquer um dos senhores, fez as 3 doses de vacina e o anti-HBS está acima de 10, o senhor está protegido. Acredita-se que mesmo que esse anti-HBS caia após anos, e ele cai, não há hoje indicação de revacinação. Porque se em algum momento teve acima de 10, o que se acredita é que existe um efeito booster. E se em algum momento você tiver contato com o vírus selvagem, aquele nível protetor vai aumentar. Então, alguns anos atrás, achava-se que a vacina para hepatite B durava 7 anos, 6 anos. Depois de 7 anos, era interessante tomar outra dose de vacina. Esse não é o conceito atual. O conceito atual é que você deve fazer pelo menos uma dosagem de anti-HBS depois da vacinação. Quando? O ideal é que seja 1 a 2 meses depois da última dose. 2 meses depois da última dose, você vai pegar esse título bem alto. Se teve acima de 10, esquece. Aquele profissional de saúde está protegido, não precisa ficar acompanhando todo ano. Agora, se está abaixo de 10, aquela vacina não funcionou. Então, se você tem um médico do trabalho, se você tem um médico que é plantonista de hospital, se você tem um enfermeiro que trabalha, qualquer profissional, se não teve anti-HBS acima de 10, essa vacina não pegou. E você tem que indicar novas doses de vacina. Isso acontece, não é raro, eu canso de ver isso em profissional de saúde. Acontece, acredita-se que em 3%, 2%, veja que é um número muito elevado de profissionais de saúde vacinados. Quando isso acontece, você deve aplicar uma nova dose ou até aplicar o novo esquema. Se você aplica uma nova dose e aplica um novo esquema, em torno de 40% a 50% das pessoas vão positivar. Então, dos 2% de profissionais de saúde que não respondem a um esquema clássico, mais ou menos a metade respondem a um novo esquema. Mas, praticamente a metade não vão responder. E essas pessoas não estarão protegidas para vírus B. É importante saber que pessoas são essas, porque quando acidentadas têm que tomar imunoglobulina, ou correm risco de fazer hepatite B profissional. Então, existe um percentual de profissionais de saúde, eu conheço pessoas assim, são funcionários que não respondem à vacina de hepatite B, e essas pessoas têm risco de adquirir hepatite B. A única forma de protegê-las é com imunoglobulina. Seguinte. Hoje em dia, nós temos um outro marcador de vírus B. Hepatite, se trata de hepatite B hoje de uma forma muito parecida com a AIDS, né? Praticamente eu sou infectologista, os infectologistas passaram a trabalhar junto com os hepatologistas no tratamento da hepatite B, porque se incorporou o conceito de carga viral. Então, a gente faz carga viral em hepatite B. Não os senhores, mas quem trabalha no serviço de referência tem que trabalhar com carga viral. Hoje a gente sabe que mesmo aquelas pessoas que são só HBsAg positivo, tem inúmeras pessoas que têm um portador, que antigamente a gente chamava de portador são. Algumas dessas pessoas podem adoecer, são aquelas pessoas com carga viral elevada. Então, é recomendável que sem exceção, todo portador de vírus B, mesmo que aparentemente inativo, mesmo com transaminases normais, faça uma dosagem de carga viral, que é um PCR quantitativo para vírus B. Está demonstrado que algumas dessas pessoas podem adoecer, dependendo da quantidade de vírus que tenham. Então, a carga viral determina o risco de progressão, seleciona quem deve ser tratado, diagnostica a resistência e indica a resposta ao tratamento. Esses trabalhos foram apresentados no ano passado e eles mostraram que existe um risco de cirrose hepática e o ponto de corte é em 10 mil cópias por ml. Aquelas pessoas que têm menos de 10 mil cópias por ml, o risco de fazer cirrose após
décadas de follow-up é inferior a 6%. Aquelas pessoas que têm mais de 10 mil cópias é superior a 10%. Então, o ponto de corte, alguns trabalhos já acham que devia trabalhar com ponto de corte de 1.000 cópias. Agora, no Congresso Europeu de 2007, surgiu isso. Mas, enfim, ainda se trabalha, o que está se trabalhando é com um ponto de corte de 10 mil cópias. Isso vale para a cirrose, isso vale para a hepatocarcinoma. Então, também se sabe que com o mesmo ponto de corte você consegue mudar. Veja, abaixo de 10 mil cópias, 1,3% de risco de câncer após 13 anos de follow-up. Acima de 10 mil cópias, 3%, e muda muito, veja, acima de 100 mil cópias já passa para 12% e vai por aí afora. Então, o grande marcador de risco de adoecimento na hepatite B é o PCR, é contar a quantidade de vírus que a pessoa tem. Seguinte, isso porque existe um grupo de portadores que tem uma mutação precoce e tem um HBE positivo. Antigamente, a gente só trabalhava com HBE. Aquela pessoa que cronicamente era infectada pelo vírus B, eu medi o HBE. Se o HBE for positivo, indica replicação, indica risco de adoecimento. Só que existe um grupo de mutantes, nosso mutante não é nem precoce, é um mutante diferente, ele pode ter HBE negativo, ALT normal. Em algum momento, ter DNA baixo, mas o que tem risco de adoecimento tem acima de 10 mil cópias. Então, é mais um comentário, os senhores não vão trabalhar com isso, mas quem trabalha com hepatite B sabe que todo paciente que ele recebe, o ideal é que ele faça PCR. O Ministério da Saúde está começando a comprar isso, está disponibilizando. Chegou aqui no Espírito Santo, nós conseguimos alguns pacientes e a gente está esperando receber mais. A promessa do Ministério é colocar, de forma que até no SUS a gente possa fazer esse teste. Seguir? Claro que a grande importância do vírus B é o risco de cronificação. Isso vai depender de quando você recebe o vírus. Veja, a grande importância de prevenir a transmissão do vírus B na maternidade. Se você previne na maternidade, que a criança que recebe da mãe, o risco de cronificação é 90%. Até 1 ano, 80%, depois de 5 anos já cai muito. Claro que vai mudar de acordo com a tolerância imunológica da criança. Uma criança muito novinha é tolerante. Ela recebe o vírus B, tende a ficar com ele, não consegue clarear. Então, o risco de cronificação maior é da transmissão abaixo dos 5 anos de idade. O grande esforço de prevenção do vírus B é não deixar a mãe passar para a criança, não deixar infectar uma criança jovem. Seguinte. O que vocês fazem, o que os senhores devem fazer com os portadores? Que os senhores vão identificar doando sangue ou com exames de rotina, né? Então, é muito importante as pessoas suscetíveis vacinar e as pessoas portadoras encaminhar para o serviço médico para fazer aqueles outros marcadores. E lembrar que é fundamental, todo paciente que tem HBsAg positivo tem que rastrear o comunicante domiciliar e sexual, não só o sexual, o domiciliar também. Seguinte. Então, a vacina é uma vacina extremamente eficaz. O clássico é 3 doses, 0, 1 mês e 6 meses. Ela está no Programa Nacional de Imunização desde 98, é liberada, qualquer pessoa que chegar no posto de saúde com menos de 20 anos recebe a vacina de graça. E existe uma recomendação fundamental com relação à vacina de hepatite, aliás, tanto A como B. Não precisa reiniciar esquema. É muito comum a pessoa falar para a gente, puxa vida, eu fiz 2 doses de hepatite B, esqueci de fazer a terceira, isso foi há 5 anos atrás. Não precisa começar do zero. Nunca precisa começar do zero. Pode fazer a vacina do jeito que parou e você faz um anti-HBs depois. Então, existe uma memória imunológica, mesmo alguém que tomou uma dose há 2 anos atrás, pode tomar mais 2 doses, aí, como já fez lá atrás, pode tomar 2 doses com 3 meses de intervalo e depois fazer o anti-HBs. Então, aí, nesse caso, se alguém vai fazer um esquema de vacinação fora do padrão, alguém já tomou 1 dose ou 2 doses, esqueceu, aí vale a pena simplesmente completar e dosar o anti-HBs. Seguinte. Onde que a vacina é indicada? Quer dizer, o ideal, vacina de hepatite B, o ideal é fazer para todo mundo. Mas ela é indicada em doador de sangue, nos portadores de hepatite C, em quem tem doença renal, nos doentes hematológicos, politransfundidos, talassêmicos, profissional de saúde, todos, populações indígenas, comunicantes domiciliares de portadores do vírus B, portador de neoplasia de maneira geral, todas as pessoas institucionalizadas, presídio, hospital psiquiátrico, instituição de menor, forças armadas, população de acampamento, homem que faz infectos com homem, profissionais do sexo. Paciente renal crônico, HIV, existe um esquema
especial. Paciente renal crônico HIV, a gente faz 4 doses. 4 doses. Existe um esquema interessante para o viajante. Não sei se os senhores sabem, hepatite B é uma das doenças mais frequentes no viajante. Mais frequentes. Que é o viajante que viaja e faz uma aventurazinha qualquer no local de viagem, mesmo usando camisinha, se expõe a hepatite B. Curioso, né? Mas hepatite B é uma das doenças mais frequentes no viajante. Então, aceita, se só tem um profissional que vai viajar, agora é muito comum ir para a Ásia, por causa do granito, por causa da história, o pessoal está indo muito para a China e para a Índia, e toda hora eu vejo isso, o pessoal vai para lá e faz uma aventura qualquer. Então, aceita que você possa fazer um esquema de vacinação de hepatite B em um mês. O CDC e o Ministério autorizam isso. Você faz com 0, 7 e 28 dias. Funciona? Funciona se você fizer um reforço com 1 ano. Então, é o esquema ultra rápido de vacina para hepatite B. Esse esquema é aceitável. 0, 1 semana e 4 semanas. Isso dá proteção dele durante a viagem. Você faz um esquema de reforço com 1 ano. Seguinte. Aqui, só para dar uma noção, se uma pessoa é exposta em contato com mucosa ou percutânea, alguém que trabalha na área de saúde, pessoal de limpeza, né? Se um funcionário qualquer se fura, né? Mas existe um risco qualquer. Claro que pode ter contato com hepatite B, o indicado é vacina, e se você não sabe o status vacinal, o ideal é fazer imunoglobulina. Se essa pessoa já foi vacinada, não precisa fazer nada. Exposição perinatal. O ideal para evitar aquela tragédia de 90% virar crônico é fazer vacina e, se a mãe for positiva, fazer imunoglobulina. A vacina de preferência nas primeiras 12 horas. O grande objetivo hoje é vacinar a mãe, vacinar a criança ainda na maternidade, porque aí o risco de transmissão da hepatite B cai muito. Seguinte. Contato domiciliar e sexual. Contato domiciliar e sexual, vacina. Claro, após a investigação. Então, todo contato domiciliar e sexual deve fazer o anti-HBS. Aqueles que não forem positivos, vacinar. Parceiro sexual, fazer o anti-HBS e fazer imunoglobulina. Mesma coisa para estupro. Alguém que foi estuprado, o Ministério da Saúde recomenda para estupro. Fazer vacina e fazer imunoglobulina. Toda pessoa que foi estuprada tem direito a fazer vacina, fazer imunoglobulina. Profissional exposto. Tem um profissional qualquer que foi exposto, o paciente fonte é negativo. Se o paciente fonte é negativo, não precisa grandes cuidados. Só vacinar quem não é vacinado. Né? Então, profissional exposto, se acidentou com um paciente fonte negativo, a única coisa que você vai fazer é vacinar, se ele não foi vacinado, ou revacinar, se ele não teve resposta adequada. Se o paciente fonte é desconhecido e sem risco, paciente fonte é desconhecido e sem risco, mesma coisa, basicamente é acidentei uma senhora lá, uma vovó, não tem risco, basicamente revacinar. Se puder fazer um teste rápido no paciente fonte, melhor, né, se puder, para ter uma noção. O seguinte, agora, se o paciente fonte é HBsAg positivo ou com risco, claro que os não vacinados, ou se tem resposta inadequada, tem que fazer imunoglobulina. Agora, se eu me acidento com um paciente fonte positivo e eu tenho resposta, não tem que fazer nada, não precisa fazer nada. Seguinte. Como é que a gente faz para evitar a transmissão vertical? Esse é um grande objetivo do Ministério. Deve-se pesquisar, toda mãe, toda gestante, deve fazer pesquisa de hepatite B no primeiro trimestre, e o ideal é fazer no final da gravidez. Os bons serviços fazem no início da gravidez e fazem no final da gravidez. Veja que a mãe, se ela tiver HBE, que é o marcador de replicação positivo, a chance de transmitir para a criança é altíssima. Se for HBE negativo, a chance de transmitir para a criança é menor. Né? E aí é indicado aplicar a vacina nas primeiras horas e aplicar a imunoglobulina. Uma coisa importante é que a mãe não precisa não aleitar. Ao contrário do HIV, a mãe com hepatite B pode amamentar. Pode amamentar. Desde que você vacine a criança e use imunoglobulina, se a mãe for positiva, a criança pode ser amamentada. Seguinte. Hepatite C é mais rápido, é o seguinte. É uma doença onde o Brasil, no intervalo médio de prevalência, áreas com alta prevalência e risco ao redor do mundo, o mosaico é maior, a seguinte. Hepatite C é a grande epidemia do momento, é o que demanda a atenção do Ministério. O Ministério da Saúde está disponibilizando tratamento e kit para hepatite C, por quê? Porque a previsão para o ano que vem, é que a hepatite C seja responsável pelo maior incremento de transplante hepático. Hoje, a maior razão para se fazer transplante hepático no Brasil já é a hepatite C.
E essa tendência é de isso multiplicar por 5. Né? É a grande doença em expansão no mundo. O risco de morte ligado ao fígado, principalmente por hepatite C, carcinoma hepatocelular e cirrose. Só não é a principal no Oriente. Os senhores sabem que na China, hepatite B ainda é mais importante, mas no Ocidente, a principal causa de transplante é hepatite C. No Oriente é B. Seguinte. Nós não sabemos a prevalência no Brasil. No Espírito Santo tem um trabalho que fala em mais ou menos 1,2%, o que é muito. Seguinte. A forma de transmissão principal é droga endovenosa, então disparado é contato por droga. A forma sexual, hoje se sabe que existe alguma transmissão sexual, mas ela é pequena, principal é da droga. Interessante que hepatite C, ela é muito transmitida também por injeção. Então a gente vê muita gente com hepatite C, porque tomou injeção em farmácia de Energizan, de esses complexos vitamínicos que se tomava no passado. Vou tomar uma injeção, usava seringa de vidro. Tem muita hepatite C de uso de seringa de vidro na década de 70 e na década de 80. Mas muita hepatite C. Você não acha risco nenhum, usava Energizan, usava aquelas Frutoplex, tinha uns negócios que dava injeção em farmácia com aquela seringuinha de vidro e tinha muita gente com hepatite C assim. Seguinte. Então, como é que os senhores vão identificar as pessoas? O teste passou a ser feito a partir de 92. Então, todo mundo que teve uma transfusão de sangue há mais de 15 anos, teoricamente, está em risco para hepatite C. Todo mundo. Uma transfusão de sangue há mais de 15 anos está em risco para hepatite C. Uso de droga injetável, uso de cocaína inalável, uso de crack inalável, porque rompe aqui a mucosa nasal e pode passar hepatite C. Transplante de órgão, prática médica insegura, exposição ocupacional, nascimento de mãe infectada, múltiplos parceiros sexuais. Esse é um fator de risco. Hoje, não é um fator de risco importante, tanto que não é exigido o uso de camisinha, mas eventualmente existe essa forma, práticas sexuais de risco. Seguinte, não está contraindicado, as mães HCV positivo podem amamentar. Seguinte, o risco entre parceiros fixos é muito baixo, então não é obrigado a haver camisinha, a não ser entre as pessoas que são HIV positivo. Seguinte, só lembrar que o grande problema da hepatite hoje é o crack, né? A droga, muita gente está parando de usar cocaína, está usando o crack, que vicia muito mais, é uma droga muito mais pesada, é feita aspirada em latinha, coisinha de água assim, latinha de refrigerante, tem essas formas, isso lesa, imagina cheirar nessas latinhas aqui, lesa a mucosa nasal, hipertrofia a mucosa nasal e torna a forma de transmissão tanto de hepatite B como de hepatite C. Seguinte. Quais são os testes de hepatite C? Seguinte. O teste mais comum é o anti-HCV. O anti-HCV, ele é feito por ELISA. Ele não separa a forma aguda da forma crônica. É um teste muito seguro. 80% ou mais dos anti-HCV positivos têm hepatite C. 80% ou mais. Bem, se 80% ou mais tem hepatite C, em torno de 15% a 20% não tem. Então, veja, se um trabalhador tem anti-HCV positivo, o valor preditivo dele ter hepatite C é mais de 80%, mas não é 100%. Está claro? Para eu saber, para eu ter certeza, eu tenho que fazer um PCR, que está disponível no SUS. A gente faz no serviço de referência, a gente faz lá na Santa Casa. Então, todo trabalhador anti-HCV positivo, claro, o valor preditivo positivo vai aumentar se você descobre que esse trabalhador tem umas transaminases um pouco alteradas, ele já usou droga, já teve uma transfusão de sangue, esse valor preditivo aumenta. Não é claro? Quer dizer, vai depender do tipo de população. Mas ele tem que ser referenciado para saber um PCR quali, não é quanti. Aqui é um PCR quali. Se o PCR quali der positivo, fechou o diagnóstico. Então, se eu tenho um anti-HCV positivo, eu faço um PCR qualitativo para vírus C. Por que o quali? Porque o ponto de corte é mais baixo, a sensibilidade é maior que o quanti. Então, faz o PCR quali. E aí, para tratar no Brasil, eu tenho que fazer biópsia hepática. Eu só trato se eu fizer biópsia hepática. Por quê? Porque hepatite C é uma doença de longa evolução. Longa evolução. Tem pacientes que vivem com hepatite C e que ficam com fibrose mínima por décadas. Como o tratamento é muito caro, o tratamento hoje custa um carro, 30, 40 mil reais, e é disponibilizado pelo SUS. O SUS só reserva para aquelas pessoas que tenham mais de nível 2 de fibrose.
Então, por isso que todo mundo tem que ser biopsiado. Nós temos um estoque de pacientes. No meu serviço, deve ter mais ou menos uns 60, 70 pacientes, 80 pacientes com vírus C, que não estão se tratando porque tem menos de nível 2 de fibrose. Nós acompanhamos, fazemos uma biópsia a cada 3 anos. Antes de tratar, eu tenho que ver o genótipo e tenho que contar. E aí eu trato. Seguinte. Como é que faz com as pessoas que se acidentam? Qual é o risco para vírus C? Não tem vacina. O vírus C não tem vacina. O vírus C só conseguiu ser identificado em cultura o ano passado. É um vírus difícil de crescer em cultura. Acredita-se que vai ter vacina. Uma pessoa que se acidenta, o que eu tenho que fazer? Se eu não tenho nada para fazer, não devia fazer nada. Não, tem que fazer. É fundamental fazer. É fundamental fazer sorologia depois de 3 e depois de 6 meses. Além de sorologia, fazer transaminase. Então, um médico que se acidenta, qualquer pessoa que se acidenta, além de pesquisar B e HIV, eu tenho que fazer anti-HCV e tenho que fazer transaminases. Porque como o exame demora a positivar, lembra que eu falei isso? O anti-HCV demora a positivar, às vezes a pista é transaminase. Então, qualquer profissional de saúde que se acidenta com acidente pérfuro cortante, eu tenho que fazer anti-HCV. No momento do acidente, de repente ele já tinha antes, com 3 e 6 meses. E eu tenho que fazer transaminase. Com 4 semanas, a gente faz com 6 semanas e faz com 12 semanas. Então é muito importante. Aquela transaminase que altera, eu posso pedir um PCR. Isso é importante, é muito importante, porque se eu identifico uma hepatite C aguda, e eu trato com interferon, eu tenho mais de 70% de chance de cura. Então imagina, a hepatite do cirurgião que se falava, as pessoas tinham medo da hepatite do médico. Se eu identifico uma profissional de saúde que se acidenta e faz uma hepatite C aguda, se eu identifico nessa fase e eu trato, eu tenho mais de 3/4 de chance de cura. Então é muito importante fazer essa monitoração. Então não é simples, é fazer um ELISA anti-HCV, fazer transaminase, fazer isso com 4 semanas, fazer isso com 6 semanas, fazer com 12 semanas e fazer um HCV com 6 meses. Seguinte. Acho que eu falei muito, mas ainda talvez dê tempo para alguma pergunta, não sei. Bom, quem? São Paulo, eu adorei a sua aula, uma didática fantástica, posições claras, gostei, mas eu gostaria que você comentasse 2 coisas. Primeiro, a disponibilidade das vacinas que não estão no PNI, nos CRIES, que é uma opção dos colegas. Acredito que aqui em Vitória tem, em todas as capitais tem, então era importante os colegas saberem da disponibilidade, basta uma orientação documentada do caso e os CRIES falam. E a segunda observação é que o viajante rápido, o viajante que deixou para a última hora, por que você não aproveita e fazer a mais B, a Twin Rigs? Muito bem lembrado. Os CRIs são Centro de Registro Imunobiológico. Aqui no Espírito Santo funciona no hospital infantil. Então, aqueles que precisarem, você tiver qualquer trabalhador que tem uma hepatopatia crônica, que foi um alcoolista, que tem uma indicação de você fazer uma vacina de hepatite A ou B, basta o médico carimbar, encaminhar ao hospital infantil e lá ele vai receber a vacina. Em São Paulo deve ter o seu CRI, em todo o estado da federação, basta você saber onde é que funciona seu centro de referência de imunobiológico especial e você encaminha e a Secretaria de Saúde informa e lá ele recebe a vacina. A orientação é importante. A Twinrix, que ele falou, é uma vacina A mais B. Então, aquelas pessoas que são suscetíveis, você pode fazer a Twinrix, pode até fazer o esquema rápido de Twinrix, fazer 2 doses em 1 mês e depois você faz uma 3ª dose com 1 ano e você previne, você protege. Foi bem lembrado porque o viajante rápido, hoje você tem muito viajante para a Índia, para a China, que se expõe a hepatite A, né? Se expõe a hepatite B, se for fazer alguma aventura no hotel, mas se expõe a hepatite A conforme o tipo de alimento que for ingerir, né? Dependendo a Índia, sem nenhum preconceito, a Índia faz eventos fantásticos, eu canso de ver gente que volta da Índia com hepatite A, que às vezes mesmo naqueles hotéis fantásticos, 5 estrelas, a higiene, eventualmente, das coisas servidas não é lá nenhuma coisa fantástica, né? Pois não? Primeiro, parabéns pela palestra. Eu fui sua aluna na IMESCAM, atualmente
Meu nome é Sandra Gabriele, atualmente eu estou em Macaé, né? Morei no Rio há muito tempo. E eu gostaria de saber se aqui vocês já têm essa possibilidade de a mãe hepatite B, né? Você conseguir vacinar a criança ao nascimento e fazer imunoglobulina para ela poder fazer o aleitamento. Se isso, assim, 100%, tá? Eu quero saber, porque Macaé é uma cidade rica e lá não consegue. Infelizmente, não. O objetivo é esse, quer dizer, tem algumas coisas que o Ministério está dando muita importância. Prevenção da sífilis congênita. Impossível o Brasil ter tanta sífilis congênita ainda. Fazer VDRL em toda mãe, fazer até um teste rápido de VDRL no momento do parto. Existe teste rápido para hepatite B. Então, é chamar a atenção para fazer todo mundo o HBsAg da mãe e aí, naquelas positivas, colocar na maternidade. Ou então, que é o outro objetivo da Secretaria, é botar vacina para hepatite B em todas as maternidades, que aí a mãe, sabendo ou não sabendo, você faz na infância. Ainda não, está se tentando chegar lá. Não, não. Bom dia, obrigada. Eu queria saber o seguinte, para os médicos do trabalho que trabalham em hospital, é muito claro a obrigatoriedade de fazer. Eu queria saber a importância, a indicação para aqueles médicos do trabalho que trabalham em outras empresas. Eu gostaria de vender esse produto na minha e mostrar a relação, quando fazer, no admissional ou seria melhor no periódico. Realmente, no admissional, nunca pedi esse tipo de marcador, a não ser que tivesse alguma história, na anamnese, alguma coisa em relação a isso positiva. Até para não ser um motivo de discriminação em relação a isso. Mas no periódico, talvez em algum momento, seria importante eu triar essa minha população de 1.700 pessoas. Eu queria saber a sua opinião. Eu trabalho com hepatite, sou fascinado por hepatite, então eu não sei se tem alguma coisa alguma instrução profissional que exija isso nas empresas de maneira geral. Mas existe uma tendência no Brasil a se estimular as pessoas a fazerem pelo menos o HBS e o anti-HBC, e a partir daí está identificando aquelas pessoas suscetíveis de mandar vacinar ou identificando os portadores. Lembrar que a hepatite B, você tem um estoque de pessoas que pode acabar em doença crônica. Então, tanto HBS ou anti-HBC como anti-HCV, eu acho que são importantes. Eu não sei se no pré-admissional, porque no pré-admissional parece que você está, eventualmente, exercendo algum tipo de, como é que a gente diz? Preconceito, e eventualmente não contratando. Mas eu acho que num periódico está checando, eu acho que é importante que você identifique portadores de doença crônica, que são doenças tratáveis hoje. Então, o tratamento está no SUS. Eu acho muito bom. Meu nome é Tarcísio, eu cheguei um pouquinho atrasado, eu não sei se o senhor mencionou sobre as outras hepatites. Não, eu foquei em A, B e C, porque nós não temos problema de delta. Delta hoje é um problema da região amazônica. E hepatite E, na verdade, é uma hepatite que a gente está começando a conhecer. É possível que a gente tenha hepatite E no Brasil, hepatite fecal oral, mas é uma hepatite benigna, risco maior na gestante, que tem mais risco de doença crônica. Então, eu não comentei delta, até porque a grande prevenção da delta é um problema na Amazônia, hepatite delta. Mas a grande prevenção da hepatite delta é prevenir a B, porque a delta só aparece em quem tem B. Então, desde que você trabalha a B, você faz prevenção da delta. Então, o grande esforço de prevenção é basicamente A, B e C. Bom, pela sequência,